Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Que o tema de hoje tenha o poder de edificar, restaurar e impactar a sua vida por meio da palavra e dos ensinamentos do Eterno. Hoje vamos falar da ruptura com o Criador. Quais as consequências, quais os sinais dessa ruptura por meio da nossa natureza humana, qual a importância desse conhecimento para ressignificar as nossas vidas. Antes de prosseguir, você assistiu aos vídeos A Palavra Constrói a Realidade e O Homem Torna-se Adulterado? Se você não assistiu esses vídeos, peço que após assistir este, volte na nossa playlist e assistam a esses dois outros. E não se esqueça, se você não é inscrito em nosso canal, faça a sua inscrição para receber a notificação e novos vídeos. Caneta e papel em mãos, e vamos para o que interessa, a busca pelo conhecimento. A ruptura com o Criador. No dicionário, se você for estudar, você vai entender como ruptura a ação ou efeito de romper-se. Interrupção da continuidade, divisão, corte, quebra de relações sociais e compromissos. A violação ou infração de contrato ou acordo. É um ato, ou seja, uma ação ou efeito, uma consequência de romper, igual a rompimento, ou de quebrado. A principal consequência do Éden, do homem espiritual ao homem natural que a gente viu no vídeo anterior, é que essa queda que tratamos por pecado também, a ruptura é o pecado em si, ela traz consequências muito sérias, muito graves para o homem. E uma das principais consequências foi o quê? Essa quebra de acordo entre o homem e o seu Criador, o Pai Eterno. Porque o Pai Eterno fala ao homem, não comereis deste fruto. Então, existia, de certa forma, um acordo, um contrato ali. Algo que o homem deveria prestar atenção e não chegar, portanto, perto desse fruto e nem mesmo tocar, consumir. E o homem vai, através de Eva e Adão, acaba por consumir, esse fruto e gerando esse pecado, a queda original. Em Gênesis 3, 22 a 24, o Pai Eterno ele é muito específico. Ele, em suas palavras, ele traz de uma forma muito contundente. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida, e coma e viva eternamente. Antes da gente continuar, precisamos entender essa parte aqui. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. O homem espiritual, ele passou a viver na sua origem natural e conhecendo as coisas boas e as coisas ruins. E por meio disso, para que o homem, com a sua raiz maligna, com a sua natureza maligna, que a partir de então passou a fazer parte do homem, para que ele não vá e tome posse, tome o fruto da eternidade, e ele ele passa a ficar com a sua raiz pecaminosa e eterna, o Senhor pega o homem e coloca ele para fora do jardim. Esse é um ponto importante aqui. E por que o Senhor fez isso? Bem, uma das explicações que a gente pode trazer é que o objetivo do Senhor é que nós voltamos a ser transformados, a ser ressignificados, através do sangue do Cordeiro, através de uma vida prática, obediente ao Espírito Santo de Deus, que a gente volte a ser um espírito de luz, e não
como Adão, através do pecado. Só que uma característica que a gente precisa ver é que no decorrer desse processo, o que o Senhor faz? Ele toma uma decisão. Qual é essa decisão? Ele coloca o homem, Eva e Adão, para fora do jardim do Éden. No verso 23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado o homem, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Olha só como isso gerou um transtorno, na verdade, para o homem, para o ser espiritual. A característica corrompida do homem criou uma inimizade tão grande com Deus que o Senhor ainda colocou querubins e uma espada inflamada para que a gente não chegasse perto da árvore da vida e que a gente não se tornasse eterno com a nossa mentalidade corrompida. Então, é importante a gente entender nessa primeira parte aqui que a ruptura com o Criador causou em nós uma natureza pecaminosa, criou em nós uma natureza destrutiva. E essa natureza destrutiva, ela veio para o planeta Terra. E isso a gente vai ver na segunda parte, né, desses estudos, onde a gente vai falar de geração, que é o próximo estudo, que a partir desse vídeo aqui, é a próxima sequência da nossa série. Mas é importante a gente entender isso, que cometemos uma infração e quebramos um contrato entre o homem e o seu Criador. Essa ruptura gerou, portanto, a quebra da aliança que o Pai fez com Adão e Eva no Éden. Gênesis 1:28 retrata isso. Deus, quando fez o homem e a mulher, o Senhor lançou sobre a vida do homem bênçãos, porque Gênesis 1:28 trata sobre isso. Lançou sobre o homem bênçãos, que o homem seria frutífero, ia multiplicar, ia sujeitar e dominar tudo aquilo que o Senhor criou. Portanto, foi um pai amoroso, foi um pai zeloso, foi um pai cuidadoso, que colocou o homem sobre responsabilidade, que a responsabilidade dele era o Éden, cuidar daquilo que o Senhor tinha criado até então. Só que através dessa falha do homem, dessa ruptura que o homem criou, o relacionamento ele é cortado de forma abrupta, ou seja, de forma bruta. E Gênesis 3, de 9 a 11, vai simbolizar para nós o que acontece nessa sequência. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde está? Quantas vezes o Pai Eterno nos chama nos dias de hoje? A gente fazendo coisas que desagradam o coração do Eterno, a gente vivendo uma vida em estado de pecado, porque a ruptura é o pecado em si. Se você está cometendo pecado, você está rompido com o Criador. Mesmo se você estiver indo em igreja, mesmo se você estiver dizimando, ofertando, mas se você estiver em pecado, você está rompido com o Criador. E é importante você ter esse entendimento, porque isso foi uma parte central na origem, isso foi uma parte central no Éden. Então, o Senhor faz o chamado. E na sequência, o Senhor fala ao homem. E disse Deus: quem te mostrou que estava nu? Outra pergunta. Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Ou seja, quando nós pecamos, isso que é interessante. Essa ruptura é como se a gente estivesse comendo inúmeras vezes esse fruto proibido. É como se a gente estivesse se alimentando de algo que o Senhor não se agrada. Seja através dos nossos comportamentos, seja por meio dos nossos hábitos, seja por meio do nosso estilo de vida, ou até mesmo por propósitos, com o coração repleto de vaidade, de ambição, com desejos egoístas. Tudo isso
vai fazer com que a gente fique cada vez mais distante do Criador. Porque a nossa identidade adâmica, que é o pecado adâmico, ele é forte em nós. E aí nós precisamos buscar o processo, ao qual a gente vai entender nessa série, do arrependimento. Onde Cristo deve habitar no homem, novamente, para que a gente seja transformado à imagem do Senhor. E nesse momento, algo a gente precisa frisar dentro desse entendimento. Por quê? Porque quando rompemos com o Criador, Adão e Eva representavam toda a humanidade, ou seja, representava todos nós. Todos nós fomos destituídos da glória do Pai Eterno. E aonde você vê isso? Se você pesquisar nas Escrituras, Romanos 3:23 trata desse assunto. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, o pecado original, o pecado adâmico, fez com que o homem, que era um ser de luz, um ser divino, criado para viver em unidade com o Criador, criado para viver através de pureza, ele passa a viver uma mente corrompida, uma mente destrutiva. As raízes malignas passaram a fazer parte do homem. Então, todos nós fomos destituídos desde do Éden da glória de Deus. Porque passamos a não conviver mais com Deus. Viver na glória de Deus significa viver em comunhão com Deus. E aqui o homem opta por viver separado dessa comunhão. E qual é a outra consequência, então? Nós perdemos a verdadeira identidade. Essa identidade de ser de luz, ser celestial, por a identidade adâmica do pecado. E você pode perceber, muitos de nós ainda estão presos a essas raízes pecaminosas. Por isso que a palavra descreve, por aqueles que amam o mundo, são pessoas iludidas, pessoas que vivem no engano, pessoas que estão como se fossem enfeitiçados por esses prazeres, pelos desejos, pelas vontades deste mundo, e aí eles trocaram a eternidade, trocaram o Éden e continuam trocando, se tornando então esse homem adâmico, esquecendo a sua verdadeira identidade. Gênesis 1:27, ele traz essa afirmação e é onde eu e você deveríamos e devemos nos apegar. 1:27 em Gênesis diz o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então nós fomos criados à imagem do Senhor. Isto é importante você reforçar na tua memória, é importante você reforçar na tua consciência, na tua forma de vida, que você é um ser espiritual, que você é um ser divino, que você é a imagem do Senhor, a imagem do Pai Eterno. Porque senão você não vai conseguir vencer as adversidades na terra. Você não vai conseguir se desconectar desse homem corrompido, desse homem carnal, desse homem natural que habita dentro de cada um de nós. É como se você tivesse duas forças dentro do mesmo homem. E essas forças, elas vão te puxar, uma denominada força e outra denominado poder. O poder, através de Deus, nos tornamos seres espirituais. E a força, através de Adão, nós nos tornamos esse ser de natureza pecaminosa. Então, eu e você temos uma decisão a tomar. Queremos o poder de Deus em nossa vida, através do Filho, através do Messias, ou vamos viver através do pecado?